Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre carta. Objetivos: ler e interpretar cartas, uma carta aberta, suas marcas linguísticas, estabelecendo relações de causa e consequência entre as partes do texto. Reconhecer os argumentos usados na carta aberta. Nosso querido intérprete vai trabalhar conosco hoje sobre carta. Preparado? Então vamos embora! De que modo os conflitos de interesses coletivos podem ser manifestados? Será que dá para manifestar através de uma carta? Você já teve vontade de demonstrar não apenas uma, mas a muitas pessoas o que sente ou pensa sobre um determinado acontecimento? Já sentiu essa vontade? Claro que já, né? Então, assim, vamos conhecer a carta aberta. A carta aberta é um texto de que tipo? É um texto argumentativo e por meio do qual um cidadão ou grupo dirige-se publicamente a um interlocutor específico, a uma entidade, uma população diretamente envolvidos em situação ou assunto controverso, de interesse coletivo sempre, né? Então daí vai buscando soluções para esses problemas apresentados. Apresento a vocês, disponível no Brasil é o país, a carta aberta escrita pela liderança do Grupo de Coordenação Global da Juventude pelo Clima. Te convido a fazer a leitura comigo, vamos lá? Nós, os jovens, estamos profundamente preocupados com o nosso futuro. A humanidade está atualmente causando a sexta extinção em massa de espécies e o sistema climático global está à beira de uma crise catastrófica. Seus impactos devastadores já são sentidos por milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, estamos longe de alcançar as metas do Acordo de Paris. E já a atividade 1, olha que legal. Releia. A humanidade está atualmente causando a sexta extinção em massa de espécies e o sistema climático global está à beira de uma crise catastrófica. Seus impactos devastadores já são sentidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Então eu te pergunto, qual é a relação entre esses dois eventos grifados? Debata a questão com um colega e elabore sua resposta. Eu já volto. Faz aí. Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Após você ter conversado com o colega, debatido a questão sobre a humanidade está causando a sexta extinção em massa e o sistema climático global está à beira de uma crise catastrófica, qual foi a relação entre esses dois eventos citados? Vocês chegaram a uma conclusão?
A catástrofe climática se dá em decorrência da destruição dos ambientes naturais, que provoca a extinção de espécies locais, né? Então, essa que é a relação entre esses dois eventos citados. Continuando a leitura, temos: nós, jovens, somos mais da metade da população global. Nossa geração cresceu com a crise climática e teremos que lidar com isso pelo resto de nossas vidas. Apesar disso, a maioria de nós não está incluída no processo decisório local e global. Nós somos o futuro sem voz da humanidade. Nós não aceitaremos mais essa injustiça. Nós exigimos justiça climática. Exigimos justiça para todas as vítimas passadas, atuais e futuras da crise climática. A atividade 2 tem uma proposta aqui destacada, para você reler um outro fragmento do texto. Observe. Nós, jovens, somos mais da metade da população global. Nossa geração cresceu com a crise climática e teremos que lidar com isso pelo resto de nossas vidas. Na letra A, o que eu quero? Que você levante hipóteses. Por que os jovens terão que lidar com isso pelo resto de nossas vidas? Quais são as hipóteses que você levantaria aqui? Na letra B, como você classifica esse argumento? Então, que tipo tem esse argumento? Será que é um argumento de autoridade, é um argumento de exemplificação? Como você classifica? Ok? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, fez aí, eu te aguardava aqui, não é mesmo? Então, olha só. Após reler esse trecho, você tinha que levantar hipóteses. A primeira, por que os jovens terão que lidar com isso pelo resto de nossas vidas? Porque os impactos devastadores já são sentidos em milhões de pessoas em todo o mundo. Então, quais são esses impactos devastadores? Você pode estar se perguntando, se questionando. Lógico que você já percebe. A seca, as queimadas, a falta d'água, né? A poluição nos rios, esses impactos todos, a mudança no clima, o derretimento das geleiras, são os impactos aos quais nós nos referimos. Na letra B, como você classifica esse argumento? Então, dá para classificar como um argumento do quê? Acertou quem respondeu exemplificação. Por que exemplificação? Porque apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Será que é verdade? Vamos ver aqui, ó. Nós, jovens, somos mais da metade da população global. Nossa geração cresceu
com a crise climática e teremos que lidar com isso pelo resto da nossa vida. Confere, então, com a justificativa da ideia? Confere, é um exemplo. Com isso, nós temos aqui os tipos de argumentação possíveis. Dentre eles, a exemplificação e a comparação. Na exemplificação, o que ocorre, prof? Apresenta um exemplo específico, com foco principal no parágrafo, tendo esse propósito de justificar a ideia. Na comparação, como o próprio nome diz, comparação, o que acontece? Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças ou diferenças entre elas, né? Então, tem outro tipo de argumentação, e quero que você preste atenção aqui na minha iconografia. O que você nota na animação? Exato! Você nota o quê? Uma causa e um efeito. Então, quando eu pego uma peça de um dominó, por exemplo, eu bato na primeira e eu tenho um efeito. Exatamente, apresento os motivos, os porquês, razões de um determinado problema acontecer e em seguida o quê? As consequências, os resultados, os desdobramentos. Então, quando eu falo de causa e efeito, tenha sempre em mente essa ideia, né? Faça uma associação mnemônica, como a gente diz. A contraposição, como o próprio nome diz, contrapor. Eu vou ter duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Seguimos com a leitura e eu te convido a acompanhar comigo aqui na tela. Por isso estamos lutando. Milhares de jovens tomaram as ruas nas últimas semanas em todo o mundo. Agora vamos fazer nossas vozes serem ouvidas. No dia 15 de março, protestaremos em cada continente. Temos que, finalmente, tratar a crise climática como uma crise. É a maior ameaça na história da humanidade e não aceitaremos a nossa extinção. Nós não aceitaremos uma vida com medo e devastação. Temos o direito de viver nossos sonhos e esperanças. As mudanças climáticas já aconteceram. Pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer por causa disso. Mas nós podemos e vamos parar com essa loucura. Nós, os jovens, começamos a nos mobilizar. Nós vamos mudar o destino da humanidade, quer você goste ou não. Unidos vamos nos levantar no dia 15 de março e muitas vezes mais até vermos a justiça climática. Chegamos à atividade 3 com um trecho do que foi lido. Observe. As mudanças climáticas já aconteceram. Pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer por causa disso. Mas podemos e vamos parar com essa loucura. Com base nesse trecho, o que eu quero? Que você explique o ponto de vista defendido pelos autores em relação às dificuldades. Então, aqui, no texto, coloquei até aqui uma animação representando a mudança climática, né, para você perceber. Ele diz, pessoas morreram, estão morrendo e nós vamos morrer por causa disso. Aí ele continua, nós, os jovens, começamos a nos mobilizar. Nós vamos mudar o destino da humanidade, quer você goste ou não. Unidos, vamos nos levantar no dia 15 de março e muitas vezes mais, até vermos a justiça climática. Então, qual é o ponto de vista defendido pelos autores em relação a essas dificuldades? Percebeu bem? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Já fez aí que eu sei, vamos gabaritar? Então veja, com base no trecho, explique o ponto de vista defendido pelos autores. Eu já sei que quem está defendendo esse ponto de vista, quem é? Olha aqui, ó, nós os jovens. Então eu poderia sintetizar a resposta como eu fiz aqui em vermelho, ó. Aqui na iconografia, né? Elucidando bem o que é uma mudança climática, eu tenho infelizmente a imagem de uma enchente, ó. Então, o ponto de vista é dos jovens em defesa do meio ambiente, considerando o quê? Uma loucura não pararem as mudanças climáticas que tanto nos prejudicam. Então, eu observo, através do texto, toda uma argumentação. Seguimos com a leitura. Vamos lá? Exigimos que os tomadores de decisão do mundo assumam a responsabilidade e resolvam essa crise ou renunciem. Vocês nos falharam no passado. Se vocês continuarem nos falhando no futuro, nós, os jovens, faremos a mudança acontecer por nós mesmos. A juventude desse mundo começou a se mobilizar e não vamos parar. Então, quando eu falei no derretimento das geleiras, olha a imagem aqui mostrando bem isso, né? O dano que está causando. A carta tem uma estrutura geral. Então, o que nós vamos ver dessa estrutura, né? Carta é uma composição epistolar. Tem sempre o quê? O cabeçalho. E o que eu coloco no cabeçalho? O local e a data. O destinatário, ou também chamado interlocutor, é a indicação da pessoa ou instituição que vai receber essa carta. O vocativo, como o próprio nome diz, vocativo vem do latim vocare, que significa chamamento. Então, pode ser uma interpelação do tipo, prezado senhor, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimos senhores secretários, etc. A carta aberta, por que não possui um vocativo? Você notou aqui no início, ó? Você achou que ela tem um vocativo? Dá uma olhadinha. Ó. Vamos ao início da carta aqui para você dar uma olhada. Ó, tem vocativo? Não, né? Por quê? Por justamente ser uma carta aberta. Então, a diferença entre uma carta comum e a carta aberta, você já pode até considerar aí nas suas anotações, é que ela não tem vocativo, por quê? Porque ela é destinada a todos, por isso o nome carta aberta. E a introdução é a identificação do remetente e a apresentação do problema resolvido. Eu tenho essa identificação aqui de quem está escrevendo? Será? Vamos dar uma conferida aqui no texto? O que você percebeu ao longo da nossa leitura? Olha aqui, eu tenho aqui, ó. Nós, os jovens, estamos profundamente preocupados com o futuro. Sim, os jovens. Acertou quem disse isso. Então, eu observo que nos elementos da carta aberta, eu tenho aqui a identificação, sim, da introdução. Seguimos com a estrutura da carta, tendo agora, então, o desenvolvimento. E o que eu coloco no desenvolvimento? A exposição e análise da proposta, a apresentação do ponto de vista, os argumentos para persuadir o interlocutor, da legitimidade das críticas, das reivindicações e da relevância da resolução do problema para a comunidade. Você viu que nesta carta eu usei o quê? Um argumento de exemplificação. A conclusão, onde eu vou fazer a reiteração das reivindicações, um fecho, né, onde eu coloco o agradecimento, a despedida, e por fim, a assinatura, que nada mais é do que a identificação do remetente ou redator da carta, que pode ser uma pessoa, uma associação, um representante da comunidade de bairro, da cidade, etc. Gostou de praticar a carta? Então, eu vou te fazer um convite agora. Nós vamos para a hora do debate. E nessa hora do debate, nós vamos elaborar uma proposta para resolver o problema apresentado na introdução da carta estudada. Então, o que você vai fazer agora? Vamos lá, passo a passo. Escolha seu grupo de trabalho, convidando 2 colegas para um debate. Aí,
elaborem argumentos para apresentar a carta e apresentem em 2 colunas. Quais serão as colunas? Então, você pode pegar o Jamboard para apresentar a sua posição diante do problema. Combinado? Concordo com o que estão dizendo, não concordo com o que estão dizendo. Então, essa que é a ideia das 2 colunas. Faz aí, eu já volto. Agora que você já fez, né? O que vai acontecer? Vocês vão apresentar os argumentos. De que maneira? Na coluna em rosa, concordo com o que estão dizendo, e na outra coluna em verde, não concordo com o que estão dizendo. Faz aí uma excelente dinâmica para você desenvolver a argumentação, né? E de maneira que vocês podem colocar diferentes tipos de argumento, né? Então, nós estudamos aqui e vimos vários tipos de argumento, ó, de exemplificação, de comparação, de causa e efeito, de contraposição. Você escolhe o tipo de argumento que você quer colocar aqui na nossa atividade do Hora do Debate. Combinado? O que aprendemos? Estudamos um trecho da Carta Aberta, escrita pela liderança do Grupo de Coordenação Global da Juventude pelo Clima. Compreendemos as particularidades da Carta Aberta, discutindo as causas e consequências do problema do sistema climático global, que está à beira de uma crise catastrófica, apresentada no texto. Neste vídeo falamos sobre Carta Aberta e espero que você tenha gostado. Com isso, até breve!